Bom dia, sexto ano. Como é que vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Pessoal, já para pensar que é a nossa última semana de aula de todo 2020? Pessoal, tá quase acabando esse ano. Aguentem aí mais um pouquinho, que nós estamos finalizando o ano letivo de 2020. Pessoal, dia 11 de dezembro, tá? Nós teremos então uma confraternização na escola. Faremos um café da manhã com muita segurança, tá? Seguindo todos os protocolos. Vai ser o encerramento de todas nossas atividades. Nós vamos entregar o boletim nesse dia. Nós estamos preparando também uma lembrancinha para vocês. Nesse dia, todos os professores estarão aqui na escola. Então, eu convido você a vir na escola no dia 11 de dezembro, tá bom? Nós vamos colocar certinho as horas lá no grupo, vamos divulgar para vocês. Mas dia 11 de dezembro nós vamos então entregar os boletins, as notas finais de vocês. Vai ser o encerramento também do projeto de autoestima. Então nós vamos fazer uma roda de conversa lá no nosso refeitório, né, da escola, falando um pouquinho sobre como foi esse ano, como foi superar as nossas dificuldades, como é que cada um venceu os medos, a ansiedade, tá? Então você é o nosso convidado. Não deixe de vir, vai estar todos os professores estarão todos na escola. Será um momento também para a gente matar um pouco da nossa saudade e a gente já começar a pensar aí em 2021, tá bom? E nós estamos preparando uma surpresa muito legal para vocês. Então vocês estão convidados, beleza? Pessoal, nosso último conteúdo de geografia, nós vínhamos trabalhando então as atividades econômicas, lembram lá? Nós falamos sobre a agricultura, sobre a pecuária, sobre o extrativismo. E agora eu queria falar um pouco para vocês sobre as fontes de energia, tá? As fontes de energia, quais são elas, né? E quais são as melhores, quais são as alternativas que nós temos para a fonte de energia. Hoje, pessoal, as fontes de energia, elas se dividem em dois grupos, as fontes renováveis e as não renováveis. Nós já falamos sobre isso na última aula, né? Na última segunda-feira. As fontes de energia renováveis são aquelas que se renovam, ou seja, elas conseguem se recuperar em um tempo curto, né? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que faz o biocombustível, né? Como o etanol, que está nos postos de gasolina. Nós temos a questão do sol, do vento, né? A energia solar, a energia eólica, que é essa energia do vento. Então, esses são tipos de energia consideradas renováveis. E nós também vimos que existem as não renováveis, que são aquelas, então, que não se renovam em um período curto, mas elas demoram milhares e milhares de anos para se renovarem, e o ser humano não tem todo esse tempo, né? Então, por isso, elas são consideradas não renováveis. É o caso do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, são fontes de energia não renováveis, né? Do ouro, a gente viu que esses são recursos não renováveis. Mas as fontes de energia, quais são elas? Pessoal, vou projetar aqui o livro de vocês, para vocês poderem acompanhar junto comigo, tá? Mas se vocês quiserem, tá aí na página 40 de vocês. Então, abram aí o livro de vocês, na página 40, que vai falar um pouquinho sobre as fontes de energia e as atividades econômicas, tá? Pessoal, o ser humano, ele sempre utilizou fontes naturais de energia, tá? Se nós olharmos aqui esse mapa, eles mostram as principais reservas de energia do mundo, tá? Nós temos aqui, ó, a América do Norte, América Latina, África, Europa, Ásia, né, Oceania e Oriente Médio. Pessoal, observem o Oriente Médio. É absurdo como nessa região existe uma grande quantidade de reservas, principalmente de petróleo e gás natural, tá? Não é à toa, pessoal, que essa reserva, esse lugar, que é o Oriente Médio, ele concentra grande parte, né, da riqueza do petróleo, do gás natural, que são suas principais atividades econômicas.
Então a principal atividade econômica dessa região é exatamente a exploração, né, desses recursos naturais, do petróleo e do gás natural. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o gás natural. Pessoal, o gás natural, ele é um resíduo fóssil, né? Ele surge junto com o petróleo, né? Enquanto o petróleo ele está no seu material uma forma pastosa, né? No material sólido, o gás natural ele é formado junto. Porque quando esse material orgânico ele passa por esse processo no interior do nosso planeta, né, sendo transformado em altas temperaturas, em altas pressões. Deixa eu jogar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, como o petróleo é formado. Uma imagem, só para vocês verem. Aqui, deixa eu ver se eu acho aqui essa imagem. Aqui onde o petróleo é explorado, eu queria mostrar para vocês o processo de formação do petróleo. Formação do... No nosso livro não tem essa imagem que eu queria procurar para vocês, tá? Eu acho que essa daqui vai dar, ou essa daqui. Essa daqui vai estar melhor. Essa daqui, pessoal, vai mostrar pra gente como é formado o petróleo, tá? Ou o gás natural. Aqui, ó, essa imagem dá para vocês verem um pouquinho aqui, ó. Vou colocar aqui bem grande aqui. Pronto. Assim vocês conseguem ver, né? Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Seres vivos. Com o tempo, pessoal, o que aconteceu com esses seres vivos, ó? Eles foram soterrados de alguma forma, pode ser por atividades vulcânicas, por terremotos, tá? E aqui estamos mostrando a questão de peixes, mas poderia ter sido dinossauros, nós não sabemos. Mas de alguma forma, esses animais, eles foram soterrados, tá? Dá para ver aqui, ó, os animaizinhos que estavam soterrados. Só que esses animais, eles não passaram pelo processo de decomposição, o que geralmente acontece. Isso porque, por causa da grande pressão e das altas temperaturas no interior da Terra, né, do interior do planeta, os micro-organismos que comem a matéria orgânica não sobreviveram nesse lugar. Então essa matéria orgânica ela não foi decomposta, ela passou por um outro processo. E é um processo que foi transformando essa matéria orgânica em petróleo, né, que é um óleo, e também em gás, que é o gás natural. Então, tanto o petróleo quanto o gás natural, eles têm a mesma formação, eles surgem ao mesmo tempo, tá? Pessoal, o gás natural, ele é um combustível que apresenta um alto rendimento, tá? Um alto rendimento aí. E ele corresponde a 30% da energia consumida aí, né, no nosso planeta. E como é que ele é transportado, pessoal? Ele é transportado por esses canos aqui gigantescos, né, que são chamados, pessoal, tá? Isso é importante, de gasodutos, tá? Os gasodutos. Esses gasodutos, pessoal, são esses canos enormes que transportam gás natural, às vezes até de um país para outro, tá? Nós temos um gasoduto, por exemplo, que vem da Venezuela e vai até a cidade de São Paulo, né? Desse jeito aí, ó, o gás passando por dentro desse cano, né, gigantesco aí. Pessoal, outro material também fóssil, né, é o carvão mineral. O carvão mineral, pessoal, ele é o que é a diferença daquele carvão que vai para a nossa churrasqueira? Aquele carvão que vai para a nossa churrasqueira, ele é um carvão vegetal. Ele é uma árvore, né, que foi queimada e aí ficou no estado de carvão. É o que a gente usa na nossa churrasqueira. Tanto que se você olhar lá o saco do carvão, vai estar carvão de eucalipto, que é um tipo de árvore. É diferente desse carvão mineral aí, tá? Esse carvão mineral, da página 41, ele é um carvão que passou por um processo de fossilização. Era também, lembra dos animais que foram soterrados?
Só que se em vez de um animal fosse uma árvore soterrada? Essa árvore ela também passa por um processo de transformação e ela vira então o que nós chamamos de carvão mineral. Qual que é a diferença de um carvão mineral para um carvão vegetal? A diferença, pessoal, é que o carvão vegetal, o que está lá na churrasqueira, o fogo lá da churrasqueira, ele chega mais ou menos a uns 300 e poucos graus Celsius. O carvão mineral, ele é capaz de passar dos 1000 graus Celsius, tá? Ele é muito usado em siderúrgicas, em indústrias que fundem o ferro, por exemplo, para fazer máquinas ou outros materiais. Então, ele é um material muito utilizado, principalmente nas indústrias, tá? O carvão mineral. E por isso, pessoal, ele é bastante utilizado. Quem mais produz carvão mineral hoje é os Estados Unidos, a China e a Rússia. Esses três países são responsáveis por quase 60% de toda a produção de carvão mineral do mundo. Beleza? Pessoal, e aí nós temos aqui o próximo, né? Ainda é um combustível fóssil. Olha, nós estamos falando de 3 combustíveis fósseis. Já falamos do gás natural, já falamos do carvão mineral e agora do petróleo, tá? O petróleo também é um recurso natural fóssil, tá? Ele tem todo aquele processozinho, olha aqui, ó, que nós já vimos como acontece, né? E, pessoal, ele é muito, muito utilizado, principalmente na sua forma refinada, e talvez seja o recurso natural mais utilizado hoje no mundo. Do petróleo, pessoal, vem a gasolina, do petróleo vem o diesel, né? Então, tanto a gasolina quanto o diesel é muito utilizado nos carros, nos caminhões, né? Nos barcos. Nós temos ainda que vem do petróleo o plástico. Então, grande parte do plástico que você olhar aí ao seu redor, ele é feito de petróleo, tá? Tem a sua origem no petróleo. Então, imaginem, pessoal, hoje o petróleo é extremamente utilizado, tá? É muito importante para as atividades industriais aí no mundo. Agora, pessoal, o que é interessante? O interessante é que tanto esses 3 recursos, que são os recursos fósseis, gás natural, o carvão mineral e o petróleo, são os que mais poluem hoje o mundo, tá? São recursos altamente poluentes. Quando a gente vê aquela fumaça preta saindo dos carros, é do petróleo, né? É o petróleo ali sendo queimado. Então são combustíveis que poluem muito o meio ambiente. E é por isso que hoje o ser humano ele busca fontes alternativas, tá? Como o biocombustível, né? Como é o caso do etanol, que vem da cana-de-açúcar, o uso da energia solar, da energia eólica, né? Então, todas essas outras fontes de energia, elas são chamadas de fontes alternativas, exatamente porque elas são uma alternativa a essas fontes não renováveis que são extremamente poluentes. Beleza? Pessoal, onde o petróleo brasileiro ele está? Né? O Brasil retira também uma grande quantidade de petróleo e o nosso petróleo, pessoal, se encontra principalmente no litoral, nas plataformas continentais, tá? Então, no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, né? Do Nordeste ali, ó, brasileiro, do Sergipe, da Bahia, né? Do Ceará, nós vamos ter ali grandes reservas de petróleo, beleza? Pessoal, tirando isso, nós temos as fontes de energia mais limpas, né? A que eu falei aqui, que também são chamadas de fontes de energia alternativas, tá? Que são aquelas, pessoal, que são renováveis. Ó, exemplo de algumas mais utilizadas, né? A energia eólica, a energia solar e a energia hidrelétrica. Grande parte da energia elétrica que chega aí na sua casa, que está chegando aí na escola, vem de uma hidrelétrica, que é uma fonte de energia renovável, tá? Um outro exemplo, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês.
que é a energia eólica, né? A energia eólica é essa aqui, ó, a dos grandes geradores, né? De usinas eólicas, ó. São esses geradores, né? Que esses cataventos aí que giram e eles movimentam umas turbinas dentro deles, né? E são essa turbina, ou seja, uma energia mecânica que acaba gerando eletricidade, tá bom? E nós temos também, né, as famosas placas solares. Então, a energia solar, que ela também pode gerar tanto energia elétrica, quando a gente tem as placas fotoelétricas, né, as fotoelétricas, quanto a gente pode ter também as que aquecem, tá? Que aquecem água, aquecem piscinas, enfim, tá? Então aí são as placas solares, beleza? Então, pessoal, são principalmente esses três tipos: a eólica, a solar, a hidrelétrica, tá? São as mais utilizadas. Existem outras? Sim, existem muitas outras, tá? Fontes de energia, mas elas são as mais baratas. E por isso, pessoal, a gente tem que olhar, né? Qual fonte de energia ela compensa mais, ela realmente vale a pena, né? Porque como a gente comentou aqui, as fontes de energia fósseis, elas são extremamente poluentes, beleza? Pessoal, a atividade de vocês de homework, tá? Qual vai ser a atividade de homework? Como atividade de homework, nós vamos fazer a página 40, tá? Então nós vamos trabalhar aí com a página, deixa eu aumentar aqui. Nós vamos fazer a página 40, toda ela, tá bom, pessoal? A página, perdão, 49, né? Página 49, a página 50, só as duas páginas, 49 e 50. Essa aqui é de pesquisa, aí essa daqui não precisa fazer a página 51. Então, atividade de geografia, página 49 e página 50, beleza? Anotem aí na agenda de vocês, 49 e 50. E pessoal, assim que vocês finalizarem as atividades de vocês, não esqueçam de postar lá no Google Classroom, tá? Postem lá. Essa semana vocês já devem entregar para os professores, mudando de assunto, né? O vídeo do projeto de autoestima de vocês. Muitos colegas já entregaram, mas se vocês ainda não fizeram essa entrega para nenhum dos professores, façam ainda essa semana. Se possível, façam até amanhã, terça-feira, tá? Não deixem de fazer, beleza? Pessoal, na quarta-feira nós teremos a nossa live, tá? Nossa live de geografia. Então nós temos um encontro marcado na quarta-feira às 8h30, beleza? Outra coisa, pessoal, então na quarta-feira nós nos encontraremos, né? Teremos nossa live juntos aqui e eu direto da escola, beleza? Pessoal, sobre o podcast vai ser entregue na outra semana, tá? No dia 30. Então, no dia 30 será o dia da entrega do podcast, beleza? Pessoal, no mais é isso. Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, podem mandar aí um WhatsApp ou me procurar pelas redes sociais, tá bom? Pessoal, uma ótima semana para vocês. Até quarta-feira que vem. Tá acabando, meu povo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver aí a nossa última parte do nosso último capítulo. E quando chegar o final do ano, o que que tem? Natal, olha o cheirinho de biscoito, cheirinho de peru, cheiro de festa, de presente, de roupa nova e coisa boa e tudo de bom. E pro nosso último momento, nosso último capítulo de estudos, a gente vai ver aí um pouquinho sobre os espetáculos públicos romanos, que eram espetáculos grandiosos, como o teatro e as arenas eram muito usadas na cultura romana e por isso se tornou também um clássico. Os espetáculos são clássicos.
O teatro é um clássico, a arena hoje não existe mais, mas ela deixou vestígios na história de algo bastante interessante que a gente vai ver, que ficou aí, que se tornou um clássico e vem dessa cultura dos jogos. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre essa política do pão e circo. A gente falou disso um pouquinho quando nós estudamos o capítulo específico sobre Roma. Então eu vou só fazer um apanhado geral e falar um pouquinho, relembrar, trazer à memória o que nós já estudamos. Então, no período imperial, Roma tornou-se uma grande cidade, com, com muitos habitantes. E a maioria dessa população, ela não encontrava trabalho e vivia em condições insalubres, em condições miseráveis até. E, inclusive, elas mendigavam, andavam pelas ruas pedindo esmola, mas assim, a própria população não tinha nem esmola para dar. Então foi um período de grande crise que o Império Romano passou. Nessa época, os imperadores eles adotaram a chamada política do pão e circo, que, de acordo com essa política, os imperadores eles distribuíam pães e cereais para a população carente e também promovia grandes espetáculos que eram oferecidos gratuitamente para a população. Os principais espetáculos públicos eram as encenações de teatro, as lutas de arena e as corridas de biga. Os espetáculos públicos, eles eram frequentados pela maior parte dos moradores de Roma, desde os escravos até os imperadores. O acesso da população a esses espetáculos era facilitado pelo grande número de feriados que existia nesse século. Havia cerca de 200 feriados por ano. E, além disso, havia diversos circos, arenas e teatros para a realização dos espetáculos. Somando-se tudo isso, era possível acomodar simultaneamente cerca de 500 mil pessoas, ou seja, metade, quase metade aí da população romana. Então, por que diz política do pão e circo? Porque ao alimentar as pessoas, os imperadores eles tiravam um pouquinho de si aquela culpa pela grande parte da população não estar empregada, não ter condições de se sustentar sozinha. Então, eles davam o pão, que era para apaziguar a fome da população, e dava também o circo, que é o espetáculo. Cercava então a pessoa mais carente de alimento para ela sobreviver, pelo menos naquele dia. Não era pão todos os dias, era pão principalmente ali nos momentos dos circos, dos momentos dos espetáculos. E o espetáculo era para que as pessoas não falassem mal dos imperadores, então não lutassem pelos seus direitos. Então essa era a política do pão e circo. Também nesse período houve aí os grandes teatros. As encenações teatrais, elas eram realizadas em Roma desde os primeiros tempos da República. E sobre o teatro, inclusive na disciplina de artes, nós falamos especificamente sobre o teatro romano e o teatro grego. Então, havia diversos tipos de espetáculos teatrais, as comédias, os dramas, as tragédias, que foi algo que a gente discutiu nas nossas aulas, nas nossas atividades de artes. Porém, havia um grande número de pessoas que não moravam em Roma, que eram estrangeiros. E as encenações teatrais atraíam um público muito grande por causa da mímica e da pantomima. Os espetáculos em que a trama era apresentada por meio de gestos e de dança, justamente por causa desses estrangeiros que alguns não conheciam a língua. Então, os espetáculos que eram feitos com gestos e com dança atraía aí a grande maioria das pessoas nas ruas para poder assistir a essas peças teatrais.
Outro espetáculo eram as lutas romanas, que era um espetáculo público que chamava a atenção da população. Eles iam para a arena para assistir principalmente os escravos e os gladiadores nas suas lutas. A principal atração nas arenas era o combate dos gladiadores, que eram geralmente escravos, que eram treinados especialmente para lutar. Nas arenas também eram realizadas lutas entre animais selvagens, como elefantes, ursos, leões, touros, e também lutas entre os gladiadores e esses animais. Um outro espetáculo que ocorria muito era a corrida de bigas. Bigas, eu coloquei aí para vocês como que é uma biga. Essas corridas, elas eram realizadas nas arenas e o nome era dado por causa das construções destinadas à realização desse tipo de construção. Havia arenas em muitas cidades de Roma, muitas cidades romanas. A maior delas tinha uma arena que se chamava Máximo, em homenagem ao imperador Máximo, que ficava localizada na cidade de Roma e tinha capacidade de acomodar cerca de 250 mil pessoas nas suas arquibancadas. As bigas, elas eram puxadas por 2 cavalos e um cocheiro que ia em pé em cima da biga. Eles usavam uma túnica sem manga, justa no peito, que era para proteger essa região torácica caso acontecesse algum acidente. E o cavalo, eles eram 2 cavalos e eles se emparelhavam e tinham que correr juntos para poder. E quem ganhava, quem vencia essa corrida, era exatamente quem conseguia fazer todo o percurso. Porque esse tipo de carrinho, a biga, ela era muito leve. E então, assim, o peso da pessoa, o peso do cavaleiro, do homem que ia, e o peso, a maneira como o cavalo puxava, podia fazer com que as bigas elas tombassem. Então, por isso, quem vencia geralmente eram as pessoas que conseguiam concluir todo o percurso, que é um percurso bastante difícil. Geralmente, poucas pessoas conseguiam chegar até o final desse circuito. Um outro aspecto da cultura romana, que é um clássico também, é as questões do direito romano, que nós também já vimos sobre isso. Os romanos, eles deixam então essa herança cultural, uma herança artística, uma herança linguística e também essa herança do legado jurídico, que é representado pelo direito romano, que exerce aí uma influência profunda em muitos países. E, inclusive, no nosso país também, que tem o direito vindo aí das questões da União Europeia não, da Europa e de Portugal, que foram os nossos colonizadores. O primeiro passo dado por Roma na formulação das leis escritas daria origem ao direito romano, que aconteceu por volta de 450 a.C., com a cópia dessas leis por escrito. Não eram leis só faladas, eram leis por escrito, que foi chamada de a Lei das 12 Tábuas. Os princípios legais das 12 tábuas, mesmo sofrendo algumas modificações ao longo do tempo, eles foram seguidos em quase todo o Império Romano por cerca de 1000 anos. Então é bastante tempo para se seguir, que se seguiu aí essas leis. Mesmo com a queda do Império Romano, muitos dessas leis continuaram vigorando no Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente, e com a ascensão do imperador Justiniano, em 527. Alguns principais foram reinterpretados e copiados novamente.
o imperador, ele contratou um grupo de juristas para refazer, reinterpretar as leis humanas, e esse trabalho demorou cerca de 3 anos para ser concluído. O Corpo de Direito Civil, que é a compilação desse trabalho, dessas leis. Este trabalho de reinterpretação e compilação das leis romanas deu origem ao Corpo de Direito Civil, que se tornou a base do sistema jurídico de vários países. Alguns exemplos, além do Brasil, né, o México, a Indonésia, a França, a Alemanha e o Japão também segue as nossas leis têm origem no corpo do direito civil. Em muitos países, os princípios do corpo do direito civil também é conhecido como direito romano. São ensinados nas faculdades de direito até os dias de hoje. E alguns desses princípios, eles estão presentes na nossa sociedade. Como, por exemplo, algo básico na questão da justiça, que é aquilo que pertence a cada um, que é seu. Você tem direito sobre a sua propriedade. Uma pessoa não pode simplesmente pegar algo que não é dele e se apropriar. Na sala de aula, por exemplo, você não pode achar a caneta do colega bonita e pegar para você, se apropriar e dizer, não, a partir de agora isso é meu. Esse senso de justiça, esse senso que a nossa sociedade tem, essa questão, ela vem desse livro do direito romano. Uma outra coisa que a gente aprende nessas questões do direito romano é que todo crime tem que ter uma pena. Se você cometeu algum crime, se uma pessoa comete um crime, ela tem que pagar por esse crime, ela tem que sofrer alguma penalidade, porque ela foi contra as regras da sociedade. Então, isso também é algo que vem do corpo de direito civil, certo? Uma outra coisa que a gente vem que fala bastante na questão da cultura clássica, a gente vê aí, né, na esfera religiosa. Os ritos e as cerimônias religiosas, elas faziam parte do cotidiano dos romanos. Nós falamos também sobre isso na questão lá dos deuses que eles adoravam. E mesmo recebendo a influência de vários outros povos, à medida que eles foram conquistando novos territórios, e a religiosidade romana, ela apresenta algumas características bastante particulares, principalmente com a instituição do que é público e do que é privado. A religião, ela era desenvolvida na esfera privada, estava ligada na tradição da família. Ou seja, cada família tinha a sua tradição e desenvolvia a sua religiosidade dentro da sua família. Não era exigido que toda a sociedade seguisse a mesma religião, não. A religiosidade romana, ela era imposta e seguida dentro de uma mesma família. Então, existia aí uma direção, principalmente dos patriarcas da família, que era mantido como se fosse um altar doméstico. E esse altar doméstico, ele recebia as suas oferendas, ele tinha as suas divindades, a personificação dos antepassados que vinham no sentido de criar aquela família, de proteger os membros da família, proteger os bens da família. Então, eles pensavam nesse sentido, nesse sentido privado. No sentido público, era organizada pelo Estado e geralmente era para prestar homenagem, não tinha o intuito de adoração à divindade, não. Mas era prestar homenagens a algumas divindades
que representavam cada uma das suas comunidades. Se fosse uma cidade, por exemplo, que cultuava a deusa Atena, no dia da deusa Atena, aquela cidade fazia festas, algumas que duravam até semanas, para homenagear aquela divindade. Mas essa divindade, a Atena, por exemplo, pode não ser a divindade de uma família. E não tinha problema a família ter o seu culto e a sua reverência a um outro deus. Depois do período imperial, a figura do imperador, ela também passa a ser cultuada. As pessoas começam também a olhar para o imperador como, não como uma divindade, mas como uma pessoa que é necessário uma certa reverência. Depois de um certo tempo, a partir das pregações, principalmente nessa questão dos, é, das pessoas que seguiam o cristianismo, surgiu então as pregações sobre Jesus Cristo, e que era nascido na província da Judéia. E essas ideias foram difundidas pelos apóstolos que depois da sua morte, eles foram bastante divulgados. Então, o monoteísmo, ou seja, a crença de que existia apenas um só Deus e que o amor ao próximo era importante, começou a ser difundida de forma mais abrangente no território romano. Então, com isso, a religião cristã, ela começou a se espalhar. Principalmente, o primeiro lugar que ela começou a se espalhar foi nas camadas mais humildes do império. Depois, ela começou também a atingir as camadas das autoridades romanas. E principalmente porque os cristãos, eles se recusavam a servir um exército, por exemplo, e também a reconhecer essa divindade do imperador. Para os cristãos, o imperador não era uma divindade. E alguns imperadores, eles se achavam divindades e exigiam um certo culto à sua imagem, à sua pessoa. E os cristãos começaram a dizer que não ia prestar essa autoridade, não ia prestar essa reverência a uma pessoa que não era uma divindade. Isso causou alguns problemas para os cristãos. As primeiras perseguições ao cristianismo começaram no século I, na época do imperador Nero Augusto. E com exceção de alguns períodos de trégua, principalmente ali por volta do século IX, as perseguições elas ocorreram porque os imperadores eles passavam a aliviar os cristãos visando a manutenção do seu poder. Não é que eles não queriam que os cristãos fossem perseguidos, mas eles estavam pensando aí na manutenção do seu poder sobre o povo. Porque o cristianismo ele começou a ser muito difundido. Muita gente passou a ser cristã. E aí chega um ponto que o império acha melhor não perseguir esses cristãos, porque se ele persegue o cristão, ele está perseguindo a maioria da sua população. E com isso surge então essa nova religião, que é uma religião monoteísta. E com isso os antigos templos que eram dedicados às divindades, eles começam a ser destruídos e começa a difundir a religião cristã e o culto a Jesus Cristo e aos seus seguidores, aos seus princípios e aos seus mandamentos a partir deste século. E é difundido até os dias de hoje. Muitos países e muitas pessoas se identificam como cristãs. Certo, pessoal? Então, a nossa última tarefinha do ano tá lá na página 48, detalhe para a página, olha que gracinha que eu coloquei para vocês. Na página 48 e na página 49. E na página 48, na verdade, um pouquinho antes, na página 47 começa o texto. No finalzinho da página 47 é o inicinho do texto,
que vocês vão ler esse texto da página, o final da página 47 e a página 46, e com base nesse texto vocês vão responder as perguntas de letra A, B e C. Na página 49, na página 49, vocês vão ler esse texto e alguns fragmentos de texto. São 2 fragmentos de texto que vocês vão ler, fazer as suas comparações e responder as perguntas de letra A e B, ok? Depois que você fizer a sua tarefa, vai estar lá no Classroom, bonitinho para vocês, um tópico de história escrito... Eu esqueci o nome do vídeo, gente. Pera aí, vai dar certo. Bom que vocês vejam. Espetáculos públicos. Vai estar escrito espetáculos públicos e o número das páginas, página 48 e página 49. Você vai tirar uma fotinha da página 48, uma foto da página 49. Não precisa tirar do texto, só das suas respostas, de forma que eu consiga ler. E vai postar lá no Classroom, tá ok? Galera, beijos pra vocês. Nós ainda temos uma live onde nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas e vai dar tudo certo. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Gostado das imagens que eu trouxe para vocês. E a gente se vê na nossa live. Beijinhos para vocês e até lá!